Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um passo a passo de como você iniciar na programação e como conseguir chegar até a parte de entrevista de emprego para conseguir iniciar na carreira de programação. Muita gente tem dúvida em como começar ou por onde começar. Então, a ideia desse vídeo é basicamente te dar um passo a passo de onde começar, direcionar alguns cursos, direcionar alguns exercícios para você praticar, até chegar no momento da entrevista já chegar bem seguro e aumentar a sua chance de começar a entrar na área de programação. Durante o teu processo para se tornar um programador, existem algumas coisas que são essenciais. Dentre elas, é você entender como é que funciona a lógica, entender alguns paradigmas e alguns comandos de programação, algumas coisas básicas, e logo depois disso, aí sim que você começa de fato a programar. Então, imagine que no início você não vai ter tanta preocupação em saber qual linguagem que vai começar no início. Seja ela JavaScript, PHP, Python, isso no início não importa tanto. O importante é você entender como funciona a programação para depois de fato começar a aplicar. Imagina que o passo a passo, então, para começar a programação seja você entender isso que eu falei de saber lógica de programação, saber lógica, saber paradigmas de programação, aí sim começar a parte de alguma linguagem para que você entre na carreira de programação já sabendo alguma linguagem, aí começar a montar um conjunto de stacks que a gente fala, que é basicamente o conjunto de linguagem como a framework, para que você consiga criar uma aplicação de fato. E aí, a partir disso, criar alguns projetos, um portfólio para que você tenha certa experiência, saber como aplicar a programação e aí sim começar a trabalhar na área. É óbvio que quando você vai entrar na programação, existem algumas carreiras que você consegue seguir ao longo da sua carreira profissional. Então você tem algumas opções: ser desenvolvedor mobile, ser desenvolvedor back-end, full stack, front-end, até ser um data science, né, que é mais para a área de inteligência artificial. E dependendo para qual área você quer seguir, às vezes se aprofundar mais em alguma tecnologia faz muito mais sentido. Por exemplo, se você vai entrar na área de inteligência artificial, às vezes você aprender Python faz mais sentido, porque existem muitas ferramentas que são feitas em Python, porque o Python existem muitos facilitadores, coisas prontas que vão te auxiliar na hora de tu desenvolver uma aplicação com inteligência artificial. Agora, tendo isso em mente, para tu saber para qual lado que tu vai seguir, qual linguagem que você vai seguir logo depois de aprender aquela base que eu falei para vocês, entender a lógica de programação, os operadores básicos, então eu vou recomendar para vocês alguns cursos para que você consiga, desde o início, entender essa parte de lógica de programação até chegar no momento de você decidir a área que você quer seguir. Um curso que eu recomendo muito, que é de graça e é de uma universidade muito renomada, é o curso CS50, que é um curso muito completo para a introdução da ciência da computação feito por Harvard. Esse curso é de graça, você só tem que pagar se você quiser emitir o certificado, mas ao meu ver não faz muito sentido uma vez que você só quer aprender, a não ser que de fato tenha alguma necessidade, que você quer ter o certificado ou algum lugar exija. Existe só um pequeno problema, ele é ministrado em inglês. Porém, pelo que eu dei uma olhadinha por cima, existe a legenda e existe a facilidade de você conseguir traduzir simultaneamente, né? Então, quando passa o curso, já vai estar traduzido. E também existe um website que eu vou deixar aqui na descrição junto com esse site do CS50, que é um site já com algumas traduções desse curso, então vai te auxiliar bastante enquanto você está nesse curso. Esse curso abrange desde lógica de programação até um pouco da introdução já na parte de desenvolvimento mesmo. Então ele é completo, se você fizer todas as atividades, ao finalizar ele, eu acredito que você já consegue partir já para definir uma stack e uma tecnologia que você vai seguir na carreira. É claro que existem outras opções de curso completos, além desse que eu comentei. Esse é um que eu sei que tem uma boa referência e quem faz sempre recomenda para os outros fazerem. Porque quem está muito perdido, não sabe por onde começar, ele tem uma grade curricular completa e você vai conseguir sair daí já sabendo mais ou menos o caminho que quer seguir. Seja de web, mobile, jogos ou até a parte de data science. Agora, imaginando que você já aprendeu toda a parte de iniciação à programação, que esse curso do CS50 consegue fazer, você pode meio que decidir já para qual área quer seguir. Muita gente tende a ir para a área web pela facilidade e a barreira de entrada muito pequena. Mas se você gosta da parte de jogos ou da parte de inteligência artificial, existem outros cursos que você consegue fazer também. Eu vou recomendar aqui alguns
cursos, algumas plataformas para você seguir na parte web, mas dentro de algumas delas também existem outros cursos para que você consiga seguir numa outra área específica. Por exemplo, existe a Alura, existe a Rocket City, que dá um pouco de curso já voltado para a parte de React, JS, um pouco mais aprofundado, então você sai de lá já sabendo fazer uma aplicação. Além, claro, dos cursos da Udemy, que quem está na área de programação conhece muito. Existem cursos lá baratos e muito bem feitos, são cursos completos, que alguns deles até meio que se comparam a algumas universidades na questão de programação. Bom, agora imaginando que você já fez 2 passos. Fez a parte de introdução, você já sabe como é que funciona toda a parte de programação, toda a introdução, sabe, entende operadores lógicos, já tem noção de alguma stack, alguma coisa que você vai fazer, para onde você vai ficar voltado, a programação que você faz, a lógica, como se faz um website, como se faz a parte back-end, front-end. Então, tendo esses 2 primeiros passos, entendo isso em mente, você consegue já meio que começar a aprofundar mais o seu conhecimento. Como que eu recomendo que vocês aprofundem esse conhecimento antes de fato ir para as entrevistas de emprego? Pega uma coisa que eu acho que é muito importante, você praticar a lógica. Praticar a lógica, eu vejo muitos desenvolvedores que fazem um bootcamp só nesse segundo passo que eu mencionei para vocês, de saber desenvolver uma aplicação, mas não tem toda aquela base necessária, não sabe resolver um problema lógico, não sabe ter aquele raciocínio mais rápido que você passa um problema e vai conseguir resolver de uma forma mais fácil. Então eu acho que é isso que começa a diferenciar você de um programador iniciante a um programador que já está mais iniciando já a trabalhar de fato. Quando você tem uma habilidade lógica um pouco mais avançada ou mais praticada, você consegue resolver alguns problemas com maior facilidade. Então, se você for fazer uma entrevista de emprego, te passarem um problema, uma vez que você já praticou, você vai conseguir fazer em tempo menor e com maior qualidade. Para você praticar a lógica de programação, existem alguns sites. Os 2 que eu conheço que são mais conhecidos a LeetCode e a Codility. Eles são em inglês, mas como eles são em inglês e tem o textinho lá, às vezes você consegue traduzir lá no Translate. Mas são boas referências. Inclusive, tem grandes empresas que usam algumas dessas ferramentas no processo seletivo deles. Agora que você tem toda essa noção, imagine que você percorreu toda essa trilha desde lá do início, fez a parte introdutória, fez a parte que você fez a prática dos algoritmos, você entendeu todo o fluxo de programação, você já sabe desenvolver de fato uma aplicação completa. Pronto, agora você precisa praticar de fato, cria alguns projetos paralelos seus ou faz alguns freelancers para alguns amigos para você botar isso em prática. Cara, vai chegar nesse momento você já está praticamente pronto para o mercado de trabalho. E aí eu acredito que no próximo vídeo eu vou fazer para vocês explicando a melhor forma de você conseguir passar na primeira entrevista de emprego de programador. O que eu recomendo depois de seguir esses 3 passos, né, que eu particularmente defino nesses 3 passos, eu recomendo você a tentar pegar alguns projetos, seja de familiares, de amigos, ou até mesmo faça por conta própria alguns projetos e tente colocar ele no ar. Isso é um portfólio, é uma porta de entrada para você no mercado de trabalho, porque você vai ter coisa já no ar, né, já em produção, e os recrutadores conseguem ver isso e ver com bons olhos, né? Ele vai entender que você já fez, já tem uma certa experiência e vai ter muito mais segurança na hora de contratar você. Então, pessoal, esse foi basicamente um vídeo para tentar guiar vocês, para quem está tentando entrar na área de programação ou está meio perdido, não sabe qual caminho seguir. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários, me mandem mensagem, me sigam no Instagram, manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Quem tem dúvida sobre mais alguma coisa, manda mensagem no Instagram ou bota aqui nos comentários que eu tento respondê-las nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? E até o próximo vídeo.